Opa, tudo bem? Bora falar de matemática? Bora. Uns tempos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre como a gente pode olhar, tem vários grupos de infinitos, conjuntos infinitos, e como alguns deles têm o mesmo tamanho, apesar de que todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro e o outro tem uns elementos extra, e mesmo assim a gente fez o mesmo tamanho. Enfim, eu olhei o exemplo dos números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, e os números pares. E aí a gente mostrou que eles têm o mesmo tamanho, apesar de que os números naturais têm os pares e os ímpares, os infinitos são do mesmo tamanho, né? Porque, olha, a questão de como é que é contagem e tudo mais. Então, se você não viu aquele, acho que é bom dar uma olhada nele antes de continuar assistindo esse vídeo. Mas se você assistiu, vai um lembrete aqui agora, rapidinho, como é que a gente faz para mostrar que dois conjuntos são do mesmo tamanho. Então, como é que funciona a contagem. Para mostrar que eles são do mesmo tamanho, a gente tem que fazer um mapeamento dos elementos de um conjunto para o do outro conjunto. Não pode ninguém ficar sozinho em nenhum dos conjuntos. E ninguém pode ter mais de um amiguinho. Quer dizer, eu digo um amiguinho do outro conjunto. Então, por exemplo, se a gente tem um conjunto aqui com umas moedas, aí eu tenho um conjunto aqui com esses 1, 2 e 3, certo? Se eu vou fazer um mapeamento, certo? Eu faço um mapeamento aqui. Esse mapeamento serve? Não serve. Não serve porque alguém ficou sozinho e a regra aqui é que ninguém pode ficar sozinho, certo? E se eu fizesse assim, esse mapeia para esse também? Não pode, porque ninguém pode ter mais de um amigo. E esse aqui agora tá com 2 amigos, certo? Então não pode, não dá pra fazer. Esses dois conjuntos não têm o mesmo tamanho. Então o que a gente faz é esses conjuntos que têm o mesmo tamanho. Olha só, mapeamento. Ninguém tá sozinho. Ninguém tem mais de um amiguinho, certo? Então, esse mapeamento vale. Esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho. E é isso que a gente faz com conjuntos que são infinitos também. Agora, eu falei, tem todos esses conjuntos que são infinitos e são do mesmo tamanho. Tem só um tamanho de infinito? Não. Então, hoje a gente vai mostrar que tem infinitos que são maiores do que esse infinito dos números naturais, dos números que a gente conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E como a gente faz isso? Tem uma questão da humildade matemática, eu diria, ou dos matemáticos, que é a questão de que eu faço um mapeamento. Só porque eu não achei um mapeamento quer dizer que não existe um? Não. Se eu faço 10 mapeamentos e nenhum deles funciona, quer dizer que não existe um? Não. Quer dizer, eu posso passar minha vida inteira tentando fazer mapeamento e nenhum deles está certo, e isso não quer dizer que porque eu não achei um mapeamento que não existe um, certo? Pode ser que o outro coleguinha acha, ou que pode ser que se eu tivesse vivido um ano a mais eu achava aquele mapeamento, ou só porque eu não pensei fora da casinha, entendeu? Então, fora da caixa aqui. Então a questão é como é que a gente mostra então que não dá? Tem que mostrar que não dá para fazer um mapeamento, certo? Então, a gente faz isso às vezes dizendo, vamos fingir que tem um mapeamento e depois a gente mostra que alguma coisa não deu certo, quebrou, absurdo, certo? A gente chama de provar por absurdo. Então, quais são os conjuntos que a gente vai usar hoje? Então, de novo, os conjuntos dos números naturais, certo? Só para lembrar, tem gente que não gosta de botar o zero nos números naturais. Eu gosto de botar o zero, mas só para não dar problema, vou colocar só os números, né, sem o zero. Então, os números naturais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, infinitos, certo? É o objetivo do dia. E o outro conjunto que a gente vai usar são os números reais, mas eu não vou usar os números reais inteiros, mas só um lembrete de quem são os números reais, tá? Tem todos esses números que estão aqui, certo? E mais os números negativos. Então, a gente tem o 0, a gente tem o menos 1, a gente tem o menos 100, a gente tem o meio, a gente tem o pi, porque tem uns números esquisitos ali no meio. A gente tem o menos pi dividido por 4, certo? Tem um monte de números aqui. Tem, tipo, infinitos números, de novo. Vamos lá. Mas um infinito maior do que o outro. Vamos provar depois. Vamos provar primeiro. Mas eu não vou pegar todos os números reais. Eu vou olhar só os números reais entre 0 e 1, tá? Então vamos pegar aqui os reais entre 0 e 1. Tem infinitos números aqui? Tem. Um dos jeitos de dizer que tem infinitos números é que se eu te der 2 números aqui, você consegue achar sempre um número no meio, certo? Então a gente sempre consegue achar um número ali no meio, nunca acaba, certo? Sempre tem mais um pra gente colocar. Então o objetivo hoje é mostrar que esse conjunto aqui, apesar de que ele está contidozinho dentro do 0 e do 1, tem infinitos números, é maior do que esse aqui. E a gente vai mostrar isso dizendo, eu vou supor que eles são do mesmo tamanho. E vou fazer um mapeamento. E aí a gente vai mostrar que não rolou.
Não rola fazer um mapeamento, certo? Vai ser um mapeamento genérico, tá? Então, vamos fazer assim. Meu mapeamento vai ser assim. Se eu pegar um número 1, eu vou mapear ele por um número chamado 0, e aí eu preciso dar uns dígitos, né? Para cada um dos números depois da vírgula aqui, certo? Eu vou chamar eles de tipo A1, A2, porque eu não quero dar um nome específico para eles, porque eles poderiam ser qualquer coisa. Eu não tô decidindo qual é o número decimal que tá ali, entendeu? Tem um número, eu não tô especificando qual é o mapeamento, eu tô dizendo que existe um. E aí, na hora que a gente mapear, dá para escrever esse número aqui, um número real, com números decimais, certo? Com um número de vírgula, certo? Número decimal. Lembrando que tem um outro vídeo lá que fala que tem um certo cuidado que a gente tem que tomar, porque alguns números, os números racionais que terminam, eles podem ser escritos de duas maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu poderia escrever 0,5 é a mesma coisa do que 0,4999 e continua, certo? Então, é um problema porque a gente quer que cada um só mapeie para um número. Então, para números assim, a gente vai escolher um caso, certo? A gente vai escolher, eu vou escolher só porque, de besteira, esse aqui, tá? Mas tanto faz, só teria que tomar esse cuidado. Eu poderia pegar esse aqui e botar vários zeros depois e escolher esse jeito de escrever. A única coisa que eu tô querendo dizer é que existe esse cuidado. Então, a gente tá olhando uma maneira única de escrever os números reais, tá? Para que cada vez que a gente escreva um aqui, não tem nenhum repetido, certo? Mas tudo bem. Então, a gente está escrevendo esses números assim, certo? O que significa? Um número, por exemplo, se eu estivesse escrevendo 1/3, certo? A gente pode escrever isso como 0,3333 e assim vai. Isso significa que o A1, certo? Desse número aqui é o 3, certo? O A2 é esse segundo 3. O A3 é esse terceiro 3. O A4 é esse aqui. E continuaria. Esse caso específico só tem 3 aqui, né? Mas eu estou querendo dizer que essa notação que a gente está usando, cada um desses é um número que a gente coloca depois da vírgula e os números são todos infinitos dígitos, certo? Então, só explicando o que é a notação que a gente está botando aqui, certo? Tá lá, muitos certos. Então, eu fiz um mapeamento, certo? O 1 vai ser esse número aí, o 2 vai ser o 0,B1, B2, B3, B4, BN, vai indo. O 3 vai ser 0,C1, C2, C3, C4, CN, vai indo. O 4 é, adivinha, D1, D2, D3, D4, DN é um número aí no meio, tanto faz. E a gente pode fazer esse mapeamento para sempre. Eu disse, existe um mapeamento, certo? Fiz o meu mapeamento, não sei o que é, mas eu sei que se existir um, tá aí, ó, o meu mapeamento, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que ele não funciona. Vamos analisar esse mapeamento. O que eu vou mostrar nesse caso é que esse mapeamento está incluindo todos os números naturais, né? Eu vou mostrar que existe um número real aqui que não está nessa lista. A gente fez uma lista de números, certo? Eu vou mostrar que existe um número real que não está nessa lista. E eu vou achar esse número real agora, certo? Então eu vou chamar ele do meu número especial. Número especial, certo? Que ele não está na lista. Como eu vou inventar... Ele é um número que eu vou inventar aqui. Vou escolher ele a dedo para ele bater certinho, certo? Quero que ele seja diferente desse número aqui, né? Quer dizer, não nesse aqui. Isso aqui é um número desse número aqui. Como é um jeito de garantir que ele vai ser diferente dele? Simples. Se eu pegar esse primeiro dígito aqui, ó, olhar para ele e escolher um dígito diferente para colocar aqui, na primeira casa, espera que esse número aqui começa com 0, porque é um número entre 0 e 1, né? Se eu escolher um número aqui, já da primeira que seja diferente aqui, já vai ser diferente, certo? Então, a minha regra vai ser assim. Se esse dígito aqui, o A1, for 1, aqui eu vou colocar 2. Se ele for qualquer outra coisa, 9, 8, 7, eu vou colocar 1 aqui. Tá? Então, vamos supor que esse aqui era 1, o A1 era 1. Então, eu escolhi que aqui eu vou colocar o 2, porque eu quero que seja diferente, certo? Quero um número diferente daquele. Então, com certeza, esse número aqui não vai ser igual a esse, certo? Agora eu vou olhar, eu quero que ele seja diferente
desse próximo número aqui. Eu vou escolher o B2 aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Se o B2 for 1, eu vou botar um 2 aqui como meu segundo dígito. Se ele for qualquer outra coisa, eu vou colocar 1 como dígito. Que eu quero que ele seja diferente. Então, a gente quer que com certeza seja diferente desse número aqui, certo? Então, eu vou escolher aqui, vamos fingir que esse aqui não era 1, certo? Então, ele vai ser 1 aqui agora, certo? E assim vai, eu vou olhar aqui, porque agora esse meu número, ele é com certeza diferente desse outro aqui, né? O meu número, esse aqui, o número especial que eu tô montando, ele com certeza é diferente desse, porque o primeiro dígito é diferente. Ele é com certeza diferente desse, porque o segundo dígito é diferente. Ele vai ser diferente desse, porque o terceiro dígito é diferente. Esse aqui, ele vai ser diferente porque o quarto número é diferente, certo? Olha a ideia que a gente tá colocando. E assim vai, a gente vai fazer isso com o infinito, certo? Então eu vou escolher um número que ele é diferente de todos os outros números na minha lista. Vamos fingir que ele... Esse é um número aqui que só tem 2 e 1s. E ele é diferente de todo mundo dessa lista. Certo? Ué, não pode. Meu mapeamento, para dar certo, quais eram as regras? A regra tinha que ser um mapeamento, é um mapeamento. Ninguém fica sozinho. Ué, mas achei alguém que fica sozinho, não tá no mapeamento, certo? Ninguém tem mais de um amigo, então eu não posso nem botar alguém pra só falar, oh, põe ali no 1 também. Não. Tem alguém que tá sozinho, ou seja, não funcionou esse mapeamento. Não importa qual mapeamento eu faça, esses números reais entre 0 e 1 vão ter um número que eu vou conseguir achar que não está no mapeamento. Então, os números entre 0 e 1, os números reais entre 0 e 1, são maiores do que os números naturais, certo? Os números reais, de maneira geral, também são do mesmo tamanho que os números reais entre 0 e 1, mas isso fica para outra vez, a gente discute, talvez. Mas tá aí, isso aqui é o que a gente chama isso aqui a gente tá olhando diagonal, né? Esqueci o nome, como se chama? Argumento diagonal? Não lembro. A ideia é que a gente tá pegando diagonal, né? Aqui o A1, o B2, o C3, o D4, e a gente vai pegando aqui na diagonal os dígitos para montar um número que não tá na lista por definição. E aí é um absurdo, a gente falou que isso era um mapeamento que funcionava, então não dá pra fazer. Então não dá pra fazer, eles não têm o mesmo tamanho. Entendendo? Se não entender, tá tudo bem. Você pode assistir de novo, você pode só deixar passar. Às vezes precisa marinar na cabeça, às vezes precisa tomar uns banhos pra fazer entender. Às vezes não precisa entender também, não precisa se apegar. Mas é bom a gente discutir umas ideias meio doidas, né? Então tá aí. Um infinito maior, apesar de que ele é mais curtinho. Sei lá o que significa isso. Mas ó lá, mais um. Espero que vocês tenham curtido.